Pessoal, por que que as pessoas não ficam em casa? Eu tenho visto muito comentário de pessoas falando sobre essa questão de que as pessoas não ficam em casa e as pessoas que estão ficando em casa estão muito revoltadas com relação a isso. Eu acho que a gente está num momento de refletir um pouco e resgatar uma coisa que a nossa sociedade, e principalmente no Brasil, está muito carente, que é empatia. E o que que é empatia? Empatia é você, é, é um exercício de você se colocar no lugar do outro, para tentar pensar como o outro pensa. Tentar entender por que, que o outro age de uma determinada maneira ou de uma outra maneira, enfim. Então eu queria dizer isso porque eu acho que quem está conseguindo ficar em casa realmente tem razões para ficar revoltado, porque enquanto a sociedade brasileira de alguma maneira não ficar realmente em casa, fazer esse isolamento social forte, o Brasil vai começar a disparar cada vez mais no número de mortos e a normalidade vai demorar cada vez mais para voltar, com consequências sociais e consequências econômicas. O que eu queria refletir com vocês é o seguinte: por que, que as pessoas não estão ficando em casa? É claro que tem aquelas que duvidam desse vírus, que acham que é uma conspiração comunista e de não sei o que, globalista e não sei o que, para acabar com não sei o que. O que é um absurdo, essas pessoas realmente, mas eu não acho que a maioria. Eu acho que a maioria das pessoas, elas não entenderam. Porque, na verdade, no Brasil você não tem isso. O que que aconteceu, e eu acho que a gente pode levar isso, aprender muito com isso, o que que países que conseguiram fazer uma grande, ter grandes resultados no isolamento social, eu tenho acompanhado muito o que está acontecendo nos lugares do mundo, e qual é o segredo, na minha opinião? É o seguinte, os governantes, eles chegam de uma maneira muito franca e honesta com as pessoas e dizem, olha, a coisa é séria, estamos fazendo isso, vamos fazer aquilo e esperamos tal resultado. Claro, aberto e dizendo: a responsabilidade do governo é essa, a responsabilidade de vocês é essa, estamos juntos e vamos resolver o problema. Muito diferente do que está acontecendo no Brasil, onde você não tem uma unidade nacional em torno da defesa do coronavírus, né, na combate ao coronavírus. Você tem um presidente da República e um governo federal esfacelado, o governo Bolsonaro, esfacelado, sem uma linha clara, e o mais alto mandatário, o presidente, faz uma campanha pró-vírus na prática. Ele faz uma campanha que não é nada, que é uma gripezinha, e daí, bom, já todo mundo está cansado de saber as barbaridades que esse sujeito vem falando. E falar, eu falo. O presidente da República, quando ele fala, tem um impacto nas pessoas, a primeira coisa. Segundo, ele age. Diferente do que as pessoas imaginam que ele não está fazendo nada, ao não fazer nada, ele está agindo. Porque ele não assina o que tem que assinar, ele não libera os recursos que ele tem que liberar, porque ele não entende que isso é necessário. Então, o drama é que o presidente da República e parte do governo estão deliberadamente não fazendo nada para que as coisas aconteçam. Só vê que o antigo ministro da Saúde, que malemar, qualquer um perto desse Bolsonaro, parece um grande estadista, estava fazendo, trabalhando, tentando, né, o mínimo necessário, pondo o SUS, que nos orgulha, para funcionar cada vez melhor, e ele foi cortado. Foi cortado porque estava fazendo as coisas acontecerem. É um pouco isso que tá em jogo. Então, o que acontece? Voltando para o exercício da empatia. A realidade do Brasil não é de pessoas com estabilidade no emprego, que têm uma reserva econômica, que podem ficar em casa. Ou que conseguem trabalhar à distância. A realidade do brasileiro é o seguinte, vamos imaginar, são algumas, na minha opinião. O pequeno comerciante. Você fala assim, e tente se colocar, exercer empatia, se colocar no lugar do pequeno comerciante. Cara, fique em casa, quarentena.
A maioria dos comerciantes não tem grana guardada, e na verdade o Brasil vem nesses anos todos de crise econômica, o cara vende o almoço para comprar a janta, ele tem os boletos da loja para pagar, ele tem o aluguel da loja para pagar, ele tem os funcionários para pagar, ele tem fornecedor para pagar, ele tem estoque para pagar. Então ele fala, cara, quarentena, eu vou ficar minha loja fechada, os meus custos fixos vão permanecer os mesmos, os meus clientes não vão vir comprar, eu tô ferrado. Tem funcionário. Isso é uma realidade. A realidade do funcionário. Ele ia falar, cara, o meu chefe vai quebrar. A pequena empresa que eu trabalho vai quebrar. Então a pessoa tem medo dessa história de quarentena. E você tem o autônomo, aquele cara que pega os produtos e sai na rua. Seja um vendedor autônomo, seja um comerciante de água de coco na praia. Essas pessoas, eles pensam, assim, o cara, ele sabe que ele precisa ganhar tanto de dinheiro até o fim do mês e ele vai dar o combate o mês inteiro para poder fechar o mês se nada der errado. Então é essa a situação. Então, a gente dizer que essas pessoas são irresponsáveis, não têm cidadania, não sei o quê, eu acho que a gente não exerce a empatia. E a gente precisa exercer empatia. Eu acho que é isso que eu queria dividir com vocês, uma reflexão, que é isso. A gente tem que exercer empatia com essas pessoas. E por que essas pessoas não estão ficando em casa? Porque ele olha e fala, cara, o presidente está falando que não é nada. Ainda que o presidente esteja errado, ele não vai me ajudar. Eu posso contar com esses R$ 600 que o Bolsonaro tinha defendido e o Guedes que era 200. R$ 600 por 2 meses. E depois? E depois? Então, aí o cara que de repente fala, não, eu vou ficar, só que os outros começam a sair. Então, o que você precisa? Então, o grande responsável pelas pessoas não ficarem em casa se chama Jair Messias Bolsonaro. Esse governo não está ajudando as pessoas a ficarem em casa. Porque o que outros países do mundo estão fazendo? Estão falando, fiquem em casa, confiem na gente, nós não vamos deixar ninguém na mão, nós vamos ajudar vocês. E tem dinheiro. A possibilidade econômica, eu quero falar num outro vídeo que é um detalhamento que, na minha opinião, né, eu tenho estudado política pública, eu faço um doutorado que discute muito essas questões econômicas e de desenvolvimento. Eu quero falar num vídeo específico sobre isso. Então o que acontece? O governo tem dinheiro, então o governo devia falar, eu vou pagar durante 3 meses, 4 meses, mas eu preciso que vocês fiquem em casa. E não é prometer, é começar a pagar agora para as pessoas sentirem confiança de ficar em casa. E esse dinheiro pago manteria as pessoas com comida em casa, manteria o sistema econômico funcionando, como supermercado, com farmácia e etc. E a gente conseguiria sair muito mais rápido disso, como já tem país que está saindo. Então, eu queria compartilhar isso com vocês e pedir isso, refletir isso, que nós temos que refletir isso. A gente precisa exercer empatia. Existe meia dúzia, alguma porcentagem da sociedade brasileira que não acredita, que é uma mentira, etc. Propagandeada por esse sujeito e os seus comparsas que estão defendendo isso. Mas a esmagadora maioria das pessoas que estão indo para a rua não estão indo felizes, não estão indo porque acham que é uma gripezinha, mas estão indo porque tem medo. Mais medo do que o vírus é o medo de ficar sem ter o que comer. Então, precisa ficar em casa? Precisa. Nós só vamos superar o vírus quando conseguirmos fazer a quarentena e etc. É verdade. Só que quem deveria fazer isso é o governo federal. E não é nem os estados e os municípios que estão fazendo, salvo algumas exceções, a sua parte. Porque o dinheiro do governo federal, o dinheiro do país fica no governo federal. É isso que a gente precisa entender. Os prefeitos e os governadores detêm o controle do território. Fechar a rua, fechar o comércio, isso garantido na Constituição, pela separação dos poderes e separação dos entes da federação. Então, o município tem a sua responsabilidade, o estado tem a sua responsabilidade e o governo federal tem a sua responsabilidade. Só que o dinheiro, o grosso do dinheiro, vem há mais de década se acumulando no governo federal.
E eu quero falar um pouco sobre essa questão orçamentária num outro vídeo. Mas enfim, só queria compartilhar isso com vocês. A gente precisa cobrar que o governo federal ajude as pessoas a ficarem em casa. E eu sei que hoje o governo federal está jogando para as pessoas, não só não está ajudando ninguém a ficar em casa, como está incentivando que as pessoas saiam. Então, é a nossa tarefa tirar esse governo, que seja. Mas não dá, eu acho que a gente precisa, para finalizar, exercer a empatia com as pessoas que estão na rua. A maioria está por desespero e mais absoluta necessidade. E eu acho que a gente precisa começar a construir diálogos com essas pessoas. É isso, uma pequena reflexão aqui. Um abraço.